Irmãos, que Jesus ilumine a todos nós. Estávamos falando sobre obsessão, que é um problema muito sério, que ocorre em todos os meios, em todos os lugares, entre pessoas pobres, ricas, inteligentes ou incultas. Então, acha necessário que a gente, de uma maneira bem simples, de uma maneira que possa transmitir sobre isso, explicar por que ocorre, o que a pessoa deve fazer, porque existe mesmo, gente, grande quantidade por aí, nas famílias, e há aqueles que não aceitam e há os que não sabem nem o que está acontecendo. Olha, reconhece-se a obsessão pelos caracteres seguintes. Primeiro, persistência do espírito em se comunicar, bom grado ou mau grado, pela escrita, pela audição e pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos possam fazê-lo. Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceiro, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Quarto, confiança do médium nos elogios que lhe dão os espíritos que se comunicam por ele. Quinta, disposição para se afastar das pessoas que podem dar úteis avisos. Sexto, levar a mal a crítica a respeito das comunicações que recebe. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitavo, qualquer constrangimento físico, dominando a vontade e forçando a agir ou falar a seu mau grado. Nono, ruídos e desordens persistentes ao redor de si e dos quais é a causa ou o objeto. Em presença do perigo da obsessão, ocorre perguntar-se se não é uma coisa deplorável ser médium. Não é essa faculdade que a provoca, uma palavra, mas está aí uma prova do inconveniente das comunicações espíritas. Nossa resposta é fácil e rogamos meditá-la com atenção. Não foram nem os médiuns, nem os espíritos que criaram os espíritos, mas antes os espíritos que fizeram com que houvesse espíritas e médiuns. Os espíritos não sendo senão as almas dos homens, há, pois, espíritos, desde que há homens, e por conseguinte, de todo o tempo, exerceram a sua influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade medianímica não é raro para eles, senão no meio de se manifestarem na falta dessa faculdade. O fazem de mil maneiras, ou mais ou menos ocultas. Seria um erro crer
que os espíritos só exercem sua influência pelas suas comunicações escritas ou verbais. Essa influência é de todos os instantes, e aqueles que não se ocupam dos espíritos ou mesmo não creem neles estão expostos com os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não têm contrapeso. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecer. Se é mal, se traz sempre, por mais hipócrita que seja, pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite ver o inimigo face a face, se pode se exprimir assim, e combater com as suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, graças à sua invisibilidade, pode fazer e faz na realidade muito mal. A quantos atos se está impelido para a felicidade e que se teriam evitado se houvesse um meio de se esclarecer. Os incrédulos não creem dizer tanta verdade quando dizem de um homem que se desencaminha com a obstinação. É seu mau gênio que o impele a perder-se. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de dar império aos maus espíritos, deverá ter por resultado, em um tempo mais ou menos próximo, e quando for propagado, de destruir esse império, dando a cada um os meios de se colocar em guarda contra as suas sugestões, e aquele que sucumbir não poderá acusar senão a si mesmo. Então, geralmente se avisa, vá fazer várias vezes a tomar passe, reze, ore, siga o evangelho, para ajudá-lo. E tome água fluida, vai sempre tomar um passe. E a pessoa se nega. Bom, porque é mesmo o obsessor às vezes impede. Ele impede até do médium de trabalhar, de desenvolver, de seguir a sua missão. Regra geral. Quem quer que tenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele. Escreva ou não escreva. Quer dizer, seja médium ou não, creia ou não creia. A escrita dá um meio de se assegurar quanto à natureza dos espíritos que agem sobre ele e de combatê-los se são maus, o que faz ainda com mais sucesso quando se veem a conhecer o motivo que os fazem atuarem. Se é bastante cego para não compreendê-lo, outros podem abrir os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que pode, ao contrário, servir de controle e preservar do perigo que corremos sem cessar com o nosso desconhecimento. Está na orgulhosa propensão de certos médios em se crerem levianamente os instrumentos exclusivos dos espíritos superiores e na espécie de fascinação que não lhe permite compreenderem as tolices das quais são intérpretes. Mesmo os que não são médios podem aí se deixar apanhar. Se temos uma comparação, como um homem tendo um inimigo secreto que não conhece e que difunde contra ele ocultamente a calúnia e tudo o que a mais negra maldade pode inventar. Ele vê sua fortuna perder-se, seus amigos se afastarem, sua felicidade interior perturbar-se. Não pode se defender e sucumbe. Mas um dia, esse inimigo secreto lhe escreve e, malgrado sua astúcia,
se trai. Eis, pois, seu inimigo descoberto, e pode confundi-lo e se revelar. Tal é o papel dos maus espíritos que o Espiritismo nos dá a possibilidade de conhecer e frustrar. Então, gente, é muito que eu torno a falar. Vamos ler. Olha, há muitos casos de pessoas obsidiadas, né, que vieram sucumbir, outros que levaram, então mesmo, foram levados até a morrer e a fazer coisas desagradáveis, ter problemas na família, o mais variado possível. Não é só estar bêbado ou tomar uma droga ou outras coisas. A obsessão também destrói muita coisa, gente. Por isso, vocês precisam sempre estar presentes nos estudos, nas leituras, para cada dia mais a gente ficar sabendo do que acontece, né, nesse mundo nosso, né? E poder alertar as pessoas, poder ajudá-la, porque a pessoa que está obsidiada, geralmente ela teima. Ela fala que não é verdade, que ela está bem, que tudo não passa de uma asneira que estão falando. E eu e o Espírito aproveita que ele está bem, fascinado, para fazer o que ele bem queira. E por aí vai. Por isso que é necessidade a gente se instruir bastante nesse sentido, para que quem tenha amigos, parentes, com esse problema, ou então está desenvolvendo, né, que também é um perigo quando está desenvolvendo, então possa ajudar, né, a encaminhar essas pessoas. Então, numa próxima oportunidade. Até uma próxima.